Você já se pegou encarando o celular no escuro do quarto, sentindo um nó no estômago por causa de um silêncio repentino? Um dia ele te faz sentir a única mulher do mundo. No outro, desaparece como um fantasma. Isso não é um acidente, é um jogo. E hoje eu vou te mostrar exatamente como virar a rainha desse tabuleiro. O grande inimigo da sua paz não é a falta de tempo dele, mas a manipulação covarde e invisível. Eles usam o ciclo de quente e frio para manter o controle, sugando sua energia vital e deixando apenas migalhas de afeto. Se você não quebrar esse ciclo agora, sua confiança será destruída lentamente. Mas existe uma saída silenciosa e devastadora. Não estamos falando de fazer joguinhos de vingança ou descer ao nível desses homens imaturos. O segredo que as mulheres mais magnéticas usam envolve uma arma antiga, o poder do estoicismo. É uma postura tão inabalável e fria que faz qualquer manipulador questionar a própria sanidade. E a primeira regra desse método vai mudar toda a sua perspectiva hoje. A base de tudo começa com o que chamamos de autoconsciência brutal. Quando um homem recua, a sua primeira reação instintiva talvez seja culpar a si mesma, questionando onde foi que você errou. Pare imediatamente com isso. A verdade dura que você precisa aceitar é que a confusão dele reflete apenas as próprias inseguranças, nunca o seu real valor. Imagine a autoconsciência como um escudo invisível e impenetrável ao seu redor. Ao invés de reagir como um peão no jogo dele, você se retira do tabuleiro e observa tudo de cima. Por que o silêncio dele te causa tanta ansiedade? Mapear os seus próprios gatilhos emocionais é o passo decisivo para arrancar o poder das mãos desse cara. Você deixa de agir no piloto automático e assume o volante da sua própria vida. Mas antes de revelarmos a técnica exata para neutralizar as mensagens frias dele, eu tenho um desafio rápido para você. Comenta aqui embaixo qual foi a pior desculpa que um homem já te deu para sumir do nada. Quero ver quem ganha essa disputa bizarra. E se você já cansou de aceitar essas desculpas esfarrapadas e quer blindar o seu coração de uma vez por todas, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. Isso avisa ao algoritmo do YouTube que você é uma mulher de alto valor buscando evolução constante. Agora, preste muita atenção ao que vem logo a seguir. Nós somos ensinadas a dobrar e adaptar a nossa vida para fazer o relacionamento funcionar a qualquer preço, mas cada vez que você sacrifica a sua própria alegria para acomodar a inconsistência de um homem, você perde uma parte da sua alma. O segundo pilar é colocar o seu bem-estar no centro do universo, sem sentir um pingo de culpa. Um homem que adora brincar com os seus sentimentos se alimenta da sua espera e do seu desespero. Ele quer ver até onde você vai rastejar por uma gota de atenção, mas no instante em que você foca a sua energia em algo que faz o seu coração vibrar de verdade, a mágica acontece. A dinâmica de poder se inverte completamente. Pense no seu bem-estar como um campo de força brilhante e intransponível. Vá puxar ferro na academia. Inicie aquele projeto engavetado. Saia com pessoas que elevam a sua frequência. Quando você para de correr atrás dele e começa a brilhar na sua própria rota, o caçador perde a caça. Ele fica confuso, sentindo o vácuo magnético que você acabou de criar. De repente, os sinais mistos e as promessas vazias não causam nenhum arranhão na sua armadura emocional. Você se torna inabalável. Porém, existe um comportamento humano previsível que eles sempre usam para tentar furar o seu bloqueio. Reconhecer isso antes que aconteça é como ter a habilidade de ver o futuro no meio de um furacão de emoções intensas. O terceiro passo é treinar os seus olhos para reconhecer os padrões de comportamento dele. Homens manipuladores não são tão originais quanto pensam. Eles seguem um ciclo muito óbvio de recompensas e punições silenciosas. Um dia o cara planeja o futuro com você, e na manhã seguinte está ocupado demais para responder um simples áudio. É uma armadilha fria e calculada. Esse padrão de dar apenas migalhas de atenção serve apenas para te manter anestesiada e em compasso de espera. Ele joga uma isca de esperança apenas para garantir que você não siga em frente, e quando você reage a isso com raiva ou cobranças, ele vence. É exatamente o prêmio que o ego inflado dele estava buscando o tempo todo.
A sua resposta a partir de hoje será o desapego cirúrgico. Quando você perceber que o padrão quente e frio começou de novo, você simplesmente recua e observa. Não mande textos gigantes cobrando uma explicação lógica. Apenas silencie e redirecione o seu foco. Quando a sua reação esperada não vier, a mente dele vai entrar em curto-circuito quase de forma instantânea. Ao quebrar essa previsibilidade, você sai da posição de vítima confusa e assume a cadeira do diretor desse filme. Se o cara só entrega migalhas, você se recusa a sentar nessa mesa. Mas e quando ele tenta te provocar bem na sua frente, testando os seus limites ao extremo? A próxima técnica que vou revelar exige um autocontrole de aço inoxidável. Imagine a cena agora mesmo. Vocês estão juntos e ele faz um comentário dissimulado sobre a ex-namorada, ou flerta com outra mulher bem no seu campo de visão. O veneno escorre e o instinto grita para você explodir de ciúmes ou pagar na mesma moeda. Esse é o quarto pilar: permanecer assustadoramente calma e composta. Isso desestabiliza qualquer mente infantil. Entrar no jogo dos ciúmes ou começar uma discussão no meio da rua é exatamente o roteiro que ele escreveu na própria cabeça. Reagir com explosão emocional entrega a chave da sua mente na mão dele. Ficar calma não significa engolir o desrespeito em silêncio absoluto. Significa dominar a arte milenar da resposta fria, elegante e desprovida de qualquer emoção reativa. Você sorri, respira fundo e se envolve em uma conversa fascinante com a pessoa do lado, totalmente indiferente à tentativa patética de te provocar. Ao negar a explosão dramática que ele esperava, o golpe vira contra o próprio feiticeiro. Ele fica se perguntando o que precisa ser feito para te abalar. E a resposta é muito simples: absolutamente nada consegue. Essa resiliência estoica não apenas destrói os joguinhos masculinos, mas preserva a sua energia mental de um desgaste brutal. Cada vez que você escolhe a calma no lugar do caos, você constrói um castelo emocional indestrutível por dentro. Você mostra para o mundo que é a dona inquestionável dos próprios sentimentos. E esse poder magnético nos leva diretamente ao nosso quinto passo, porque não basta apenas não reagir aos ataques dele. Você precisa canalizar essa raiva reprimida para um alvo muito mais grandioso. A maioria das mulheres fica paralisada, decifrando mensagens confusas, enquanto suas próprias ambições apodrecem na gaveta. Se você quer ver esse homem correr atrás de você de verdade, você precisa aplicar o princípio brutal que vou te explicar exatamente agora. O quinto passo é focando as suas próprias métricas de sucesso financeiro e pessoal de forma obsessiva. Quando um cara tenta manipular a sua mente, ele quer que sua vida pare completamente. Mas e se, ao invés de ficar jogando esse jogo exaustivo, você estivesse canalizando toda essa frustração para construir o seu império? A verdadeira mágica começa a acontecer. Você não precisa de um homem como âncora. Você precisa de metas implacáveis. Quando você está correndo atrás dos seus próprios sonhos, seja uma promoção ou um novo negócio, você começa irradiando uma confiança absurdamente intimidadora. Nada atrai mais do que uma mulher focada no próprio caminho, recusando qualquer distração barata. Essa postura inabalável destrói o ego masculino num piscar. Aquele cara que antes sumia por dias, de repente percebe que a tática de gelo não funciona mais com você. Ao focar no seu próprio brilho, você vira um ímã para conexões de altíssimo valor. E logo você vai descobrir a técnica exata para responder aquelas mensagens vis que eles mandam só para testar a sua paciência. Fique muito atenta. Nós sabemos que o instinto de buscar a aprovação de alguém que gostamos batendo forte no peito é quase irresistível, especialmente quando as nossas emoções estão à flor da pele. É exatamente nesse ponto crítico que a filosofia do estoicismo precisa estar agindo como a sua âncora principal. Você se desapega rapidamente de absolutamente tudo aquilo que não pode controlar. Pense em um grande projeto seu que acabou ficando esquecido na gaveta só porque você estava ocupada decifrando sinais mistos. Pegue isso de volta agora mesmo. Cada pequeno passo que você dá, construindo a sua própria história, te coloca léguas de distância desses joguinhos mesquinhos. Você está traçando limites poderosos sem sequer abrir a sua boca para dizer uma palavra. Quando o cara percebe que você está ocupada erguendo o seu próprio castelo, ele entende que não pode aparecer oferecendo apenas metades. Ou ele sobe de nível imediatamente, ou ele rasteja para fora da sua vida.
Você está reescrevendo totalmente as regras do tabuleiro, sendo a protagonista de uma narrativa deslumbrante. E agora, entramos no sexto e mais perigoso pilar. O sexto pilar é evitando a retaliação emocional a qualquer preço. Esse é o erro fatal que faz milhares de mulheres incríveis perderem a razão e a dignidade num piscar de olhos. Imagine que o cara sumiu, reaparecendo dias depois com uma mensagem vazia e cínica. O seu sangue ferve, e o que vem a seguir decide o seu futuro. A sua primeira vontade, quase primitiva, é atacando com uma ironia bem ácida, pagando o desprezo na mesma moeda. Mas preste muita atenção nisso. Se vingar emocionalmente significa que você ainda está enroscada na armadilha dele. Retaliar prova que os movimentos baixos que ele fez conseguiram atingir o seu ponto fraco. Você está entregando a coroa nas mãos do palhaço. Para quebrar esse ciclo destrutivo de uma vez por todas, você precisa praticar a indiferença emocional quase psicopata. Indiferença não significa deixando de ter sentimentos, mas sim blindando as suas ações contra as oscilações dele. Se mantendo fria e totalmente intocável, você dispara uma mensagem devastadora. As suas táticas rasteiras de jogo não definem mais a minha paz de espírito. A sensação de poder que nasce do autocontrole silencioso é viciante. Se essa ficha acabou de cair e você finalmente entendeu o peso da indiferença controlada, já deixa um like aqui embaixo e confirma a sua inscrição no canal. Mantendo essa frequência conectada com a gente, você fortalece o seu escudo mental diariamente contra qualquer manipulador barato que tentar te derrubar. Vamos destrinchar a prática com um exemplo real. O sujeito desapareceu por longos dias e manda uma mensagem seca perguntando se está tudo bem. O seu impulso é ignorando o cara por vingança, ou respondendo com raiva. Ambas as escolhas gritam que você está profundamente ferida e investida. O novo caminho exige que você responda com uma simplicidade fria e perturbadora. Você digita uma resposta curta, dizendo apenas que está vivendo muito bem, sem usar sarcasmo ou emojis dramáticos. Essa postura calma choca a mente de qualquer caçador de emoções. A falta do seu desespero interrompe totalmente o fluxo de poder dele. Mas e quando a provocação acontece pessoalmente e o sangue ameaça ferver bem na frente de todo o mundo? Talvez ele tente flertar com outra garota só para observar a sua máscara caindo ao vivo. Nós vamos abordar a técnica da comunicação cortante em breve. Mas agora a sua melhor arma é apenas sorrir. Focando em aproveitar a sua noite como se ele fosse invisível, você causa um curto-circuito na mente dele. O feitiço manipulador dele perde todo o efeito. Aplicar o distanciamento verdadeiro não significa jogando duro e fingindo que não liga. É desapegando genuinamente daquela montanha-russa tóxica. Esse distanciamento emocional blinda a sua dignidade, mantendo toda a sua preciosa energia concentrada naquilo que verdadeiramente importa na vida. Lembre sempre que os atos falhos dele espelham as próprias falhas de caráter, nunca o quão valiosa você é de fato. Mas serei muito sincera com você agora. Aplicar o bloqueio emocional é uma tarefa excruciante quando a traição aperta o peito. Não estamos pedindo para fingir que a facada não sangra. O segredo é impedindo que essa dor guie os seus próximos passos. Quando o veneno subir à cabeça, faça uma pausa drástica e questione o seu próprio núcleo de força. Pergunte a si mesma como a versão mais implacável e magnética de você agiria nesse exato segundo. É aqui que o estoicismo entra varrendo as cinzas, focando intensamente nos seus pensamentos e cortando fora o que não está sob a sua jurisdição. Essa mudança de foco ergue uma muralha espessa entre a sua mente calma e o circo de horrores dele. Fugindo de dar o troco na mesma moeda, você está desenhando um novo limite para si mesma. Você demonstra que não desce para brincar na lama. O autodomínio é uma característica rara e escassa, sendo a razão principal pela qual as mulheres emocionalmente amadurecidas são tão perigosas. Cada momento que você escolhe a indiferença no lugar do drama, você ganha. Ganhando essa batalha interna silenciosa, você protege a sua bateria social e pavimenta o solo fértil para relações pautadas no respeito absoluto. Bloqueando o instinto cego da vingança, você recusa ativamente o rebaixamento intelectual. Permanecendo serena e calculista, você flutua acima das tempestades rasas.
Você assume a cadeira de presidente da sua própria narrativa, calando as inseguranças que gritavam alto. Essa frieza cirúrgica transborda para além dos seus romances amorosos, moldando a sua postura frente a todos os embates duros da vida cotidiana. Conforme você incorpora essa blindagem densa e profunda, a tranquilidade que você colhe ofusca qualquer alegria fútil que uma briguinha traria. Mas nada disso funciona se você não dominar a técnica de comunicação frontal que revelarei agora. Você agora está participando de um jogo imenso de xadrez psicológico e de longo prazo. E confie piamente no que eu digo. Essa é a única partida que você realmente quer estar vencendo. Com a raiva domada e a indiferença instalada, o seu terreno mental está limpo e perfeitamente adubado para o próximo movimento. A estratégia de confronto frontal te aguarda. O 7º passo é destruindo a ambiguidade conversando de frente. Quando um cara joga com a sua mente, a última coisa que ele espera é que você coloque as cartas na mesa. Joguinhos sujos sobrevivem nas sombras das perguntas não respondidas e da dúvida cruel. Mas quando você decide expor a verdade, você esmaga a base dessa manipulação tóxica. A comunicação afiada não significa gritando ou perdendo o controle. Significa expressando o que você observa de forma serena, quase gélida. Imagine acendendo as luzes de um quarto escuro num susto. De repente, não existe mais espaço para sombras ridículas se esconderem. E no parágrafo seguinte, eu vou te mostrar a frase exata que destrói qualquer mentiroso. A maioria desses caras covardes aposta todas as fichas que você vai fugir de conversas difíceis. Eles contam com o seu silêncio complacente. Suponha que as mensagens ficaram raras e a energia dele mudou. Você diz apenas que notou a ausência dele e pergunta se há algo acontecendo. Essa abordagem firme arranca a máscara do sujeito sem nenhum esforço. A magia suprema da franqueza é devolvendo a bola fervendo para a quadra dele. Você obriga esse sujeito a assumir uma postura ou revelar as verdadeiras intenções sujas que esconde. E o segredo matador é percebendo que não importa a resposta dele. Você sai ganhando de qualquer forma. Se ele for autêntico, resolverá o problema imediatamente e sem desculpas. Mas e se ele vestir a carapuça da defensiva e tentar virar o jogo contra você? Homens tóxicos adoram usar a culpa reversa, fugindo da própria responsabilidade. Se ele disser que você está ficando louca e paranoica, você respira fundo e reafirma que apenas valoriza conexões muito honestas. Você levanta o sarrafo da sua vida de forma inquestionável. Falando com firmeza cortante, você envia um sinal magnético silencioso de alto valor. Você decreta que se ama demais para aturar desrespeito ou hesitação. Pessoas valorosas são magneticamente atraídas por essa brutal clareza mental. E logo adiante, nós vamos entrar no pilar mais assustador e transformador de todos, a habilidade que separa as rainhas de todas as outras mulheres. Você pode sentir um medo enorme enfrentando o cara dessa maneira. Esse pavor é totalmente natural se você foi ensinada evitando conflitos desde criança. O truque psicológico é lembrando que não buscamos controlar o resultado final. A resposta bizarra dele pertence exclusivamente a ele, não definindo o seu valor em absolutamente nada. A sua missão é honrando a sua integridade. Uma dica mortal da psicologia comportamental é focando sempre na primeira pessoa. Ao invés de vomitar acusações raivosas sobre a inconsistência dele, você expressa que sente profunda confusão lidando com falsas promessas. Isso neutraliza a mente defensiva do predador, trocando a troca de farpas pela obrigatoriedade da compreensão mútua. Você poupa litros de energia emocional cortando direto na ferida aberta. O 8º passo é estabelecendo limites como se fossem muralhas de aço maciço. Muitas de nós trememos só de pensar delimitando o nosso território íntimo. O falso medo de afastar alguém nos mantém paralisadas no tempo. Mas entenda essa regra universal dolorosa agora. Pessoas manipuladoras detestam limites porque eles arruinam a brincadeira mesquinha que amam jogar com você o tempo todo. Limites não são ultimatos controladores. Eles são atestados brilhantes de amor próprio. Pense neles como guardiões ferozes protegendo a entrada da sua mente blindada. Se esse cara evasivo ama agir como um adolescente irresponsável, ele precisa das águas turvas para sobreviver. Quando você define regras secas e cortantes, a farsa cai no chão. A máscara derrete sem deixar rastros visíveis.
Primeiro, mapeando exatamente quais atitudes fazem o seu estômago revirar de desgosto. Talvez ele desmarque encontros no último segundo ou mande mensagens pelo WhatsApp como se fosse um estranho preguiçoso. Essas atitudes esmagam a sua paz silenciosamente. Expressando a sua indignação com um tom de voz mortalmente plácido, você recupera toda a sua soberania. O jogo termina neste instante exato. Você avisa que exige respeito absoluto e consistência cristalina nas relações amorosas. Se ele não conseguir oferecer o mínimo de decência, a sua porta se fechará para sempre. Você joga a granada no colo dele. E a pior armadilha em que você pode cair agora é abrindo exceções mentirosas só porque está sentindo saudades num domingo monótono. Não perca o foco, deixando os limites escorregarem. Você ensina a esse caçador de emoções que a sua palavra vale menos do que lixo. O desconforto de cobrar respeito assusta no início da jornada emocional, mas o prêmio final é uma confiança brutal que esmaga os fracos de coração e mente. Homens verdadeiramente maduros enxergam esses limites difíceis como um filtro de enorme valor. Aqueles que somem pelo simples fato de serem cobrados são impostores sentimentais vazios. Você escapou ilesa de uma tragédia que destruiria a sua estabilidade em meses. Protegendo essa barreira invisível de paz e clareza mental, você atrai exclusivamente relacionamentos fundamentados no respeito recíproco. O seu poder atinge uma altura formidável. Chegamos ao 9º fundamento prático, destilando a tática mais letal possível. O 9º pilar é praticando paciência como uma mestra calculista e impiedosa. Nós vivemos mergulhados na era demoníaca da ansiedade extrema na internet. Queremos respostas instantâneas nas caixas do direct do Instagram, mas as conexões humanas densas detestam a velocidade frenética dos apressados. Quando um sujeito manipulador testa os seus limites silenciosos, ele reza para você entrar no ciclo ansioso. Sinta a cena visceralmente. O celular apaga. Horas arrastadas passam cortando a espinha. E nada do sujeito dar as caras. O instinto louco é mandando 2 ou 3 mensagens desesperadas seguidas. Aqui mora a verdadeira chave mágica que vira a chave mestre do relacionamento. Você simplesmente trava e aguarda o próximo movimento dele no tabuleiro sombrio. Nenhuma reação dramática infantil. A urgência absurda é sempre o fruto podre da sua própria insegurança interna. O medo de perder alguém dita passos burros, quebrando esse mecanismo fatal da espera. Você permite que o cara patife mostre as garras venenosas sozinho e sem ajuda. Você apenas observa os atos falhos transbordarem pela janela da frente da mente dele. É uma visão muito libertadora, afastando a paranoia corrosiva e ressignificando o silêncio dele como uma simples pesquisa de campo. A mágica ganha vida. O cara que vive jogando confia cegamente que você perderá as estribeiras surtando de ciúmes bobos. Negando essa ração barata de atenção, você congela os planos manipuladores dele completamente. Ele fica no escuro, se perguntando assustado por que você não reagiu agressivamente. Você abraça a mestria emocional da gratificação adiada na sua vida. Buscar alívio rápido, mandando recados humilhantes, arruína a sua bela pose inabalável, mantendo a postura majestosa e distante no meio do caos mental ardente. Você afasta os curiosos superficiais rapidinho, e é nesse cenário de total autoconhecimento profundo que o seu último e grandioso trunfo feminino começa a brilhar. A paciência extrema blinda a sua bateria vital, impedindo acordos medíocres de existirem na sua realidade. Você estuda o perfil do cara sem pressa fútil, verificando calmamente os defeitos antes de mergulhar fundo. No desfecho dessa longa trilha de tortura e mistério emocional, surge uma técnica brutal e quase proibida que vira as mesas com força e glória definitivas. A 10ª atitude letal, e o golpe de misericórdia no jogo psicológico masculino, atende pelo simples nome de ir embora em total e completo silêncio. Ficar prolongando uma situação insuportável aguardando milagres é arrancar a sua própria coroa da cabeça. Você tenta dar mais tempo, entregando o seu sangue, mas o abismo só aumenta a cada segundo que passa arrastado. Saindo de cena sem nenhum drama teatral, você recupera o troféu máximo da sua autoestima ferida. Isso jamais significará uma covardia fraca da sua parte, mas a bravura de escolher a si mesma, descartando o lixo emocional. O recado invisível que corta o ar como uma lâmina fria sussurra, dizendo claramente que o seu preço agora é altíssimo e inegociável para eles.
Pense em caminhar firmemente para fora desse palco manipulador, carregando toda a sua elegância e clareza mental intocadas. Você não deve justificar ou mandar textões buscando a aprovação falsa dele. Essa saída triunfal vira um soco muito seco na base do ego deslumbrado do rapaz. Se as manobras infantis dele criam apenas caos, acredite no pior e fuja para sempre. Sabe quando o tal sujeito some e depois de dias manda aquele áudio vazio fingindo simpatia, ao invés de vomitar raiva? Você apenas comunica secamente que a consistência é a regra número 1 na sua vida. Depois dessa frase dura e irretocável, você dá as costas bloqueando qualquer chance de defesa, sem choros escondidos, sem segundas chances, sem olhar para trás. A beleza mortal e fascinante de abandonar o barco furado é forçando o falso herói a encarar o poço escuro da sua perda permanente. Se o rapaz era minimamente sério sobre você, a sua fuga implacável fará ele correr atrás com honra e dignidade absolutas. Porém, se a atitude covarde continuar paralisada, você acabou de desviar de uma bala gigantesca e venenosa. Virando as costas e marchando livremente para o sol escaldante, você aplica o conceito raiz do estoicismo puríssimo na veia. Você agarra firmemente as rédeas do seu próprio destino grandioso, abandonando as ilusões miseráveis de moldar um canalha no escuro. Fechando essa porta pesada e cravando o cadeado nela, um corredor imenso cheio de luz e oportunidades reluzentes se abre instantaneamente. Você finalmente se liberta daquela corda sufocante apertando o pescoço que era mantida pelas mãos imundas de um manipulador de 5ª categoria. Acordar amanhã sabendo internamente que ninguém mais controla a velocidade do seu coração pulsante. Isso é ter uma riqueza absurda que nada no mundo inteiro consegue comprar. Abandonar a gaiola assusta no princípio, mas curar voando pelo céu recompensa. Fugir não é uma derrota amarga como a sociedade medíocre tenta pregar diariamente na sua cabeça inocente. É arrancando todas as correntes de chumbo e abrindo um vácuo brutal para atrair cavalheiros maduros de altíssimo nível. Demonstre ao longo dos seus dias que implorar por amor humano jamais entrará no seu cardápio de mulher feroz, blindada e dona de si. A capacidade cirúrgica de dizer não e partir calada quebra por completo aquele macro open loop. A grande dúvida assustadora que plantamos no começo. Agora você compreende a virada de roteiro mental chocante prometida a você. A peça invisível do tabuleiro de xadrez que domina todas as jogadas manipuladoras e baixas da mente masculina era exatamente você desde o começo. Não hesite em utilizar o abandono tático quando sentir a consistência esfriando perigosamente. As peças do quebra-cabeça estão montadas brilhando na mesa da sua mente. As 10 regras obscuras do jogo estoico transformam presas fáceis e machucadas em predadoras altivas num salto estrondoso. Mantendo o seu radar afiado cortando a neblina dos enganadores, você garante um reino sólido e duradouro. Construindo esse ecossistema invulnerável de autoconsciência pura, a sua energia feminina floresce assustadoramente radiante, sem permitir interferências externas baratas. Nunca perca a estabilidade profunda conquistada a duras penas, cedendo sorrisos aos abutres mentais. Assumindo o papel primário de diretora central dessa imensa narrativa chamada vida, você dita a cadência rítmica exata das marés oceânicas sem dever nada a absolutamente ninguém. Elas, as mulheres dominantes que praticam o amor próprio com rigor espartano no sangue quente, atraem adoração incondicional porque não cheiram ao desespero invisível. Eles farejam essa resiliência espessa a quilômetros de distância no asfalto quente, decretando a própria majestade inatingível sentada no trono supremo do seu templo de paz mental. Você expulsa do seu radar as intenções mais sujas imagináveis, trancafiando os vampiros sentimentais no passado sombrio. Você finalmente aprende que focar no seu aperfeiçoamento constante é o veneno letal contra as artimanhas fúteis. Deixando os urubus brigando por carniça estragada longe do seu prato fino, o banquete dos campeões majestosos te espera no grande salão dourado da sua vitória pessoal esmagadora. E não pare sentindo o frescor agradável agora. Você agora transborda a clareza cortante que dissolve todas as dúvidas rasteiras, paralisando mulheres comuns no mesmo lugar de sempre. Aplicando calmamente e com sabedoria todas as regras brutais abordadas de forma tão crua e honesta hoje,
Qualquer menino imaturo será aniquilado instantaneamente do seu precioso campo gravitacional sagrado. O seu coração passará incólume por emboscadas densas cheias de sorrisos. A partir desse minuto mágico de libertação mental pesada, as rédeas inquebráveis de aço estão costuradas definitivamente nas palmas das suas mãos de rainha imortal. Caminhando reto pelo vale obscuro das intenções ocultas masculinas, a sua visão raios-x fura blindagens baratas, expondo os blefes na mesa do pôquer da sedução barata. Esse império dourado de conhecimento psicológico será a sua espada, abraçando a verdadeira força do desapego milenar, transmitido com muito sangue por gerações antigas. Nenhum joguinho quente e frio passará sem virar piada silenciosa na sua cabeça brilhante, erguendo barricadas formidáveis de autoestima dura como diamantes negros. O magnetismo irresistível nascerá espontaneamente de cada passo confiante dado na rua iluminada. A paz de espírito reina intocável, reinando forte sem correntes. Contudo, para manter as muralhas formidáveis desse majestoso castelo de cristal erguidas firmes no horizonte sem rachar no primeiro forte impacto, o seu preparo não termina com apenas essas atitudes cortantes listadas até agora. O inimigo da confusão muda de máscara constantemente, adaptando as suas mentiras para tentar burlar as suas novas defesas implacáveis e impenetráveis erguidas com tanta paciência diária. Existem outras 7 armadilhas venenosas imperceptíveis espalhadas na grama verde e convidativa da nossa comunicação silenciosa do cotidiano maluco. Armadilhas fatais que derrubam mulheres experientes com uma facilidade bizarra e assustadoramente humilhante quando menos esperamos pelo golpe baixo nas costas expostas. Compreendendo a extensão mortal dessa ameaça ardilosa, se escondendo ativamente nos mínimos detalhes das conversas bobas travadas com qualquer sujeito, para blindar cada microfissura remanescente nos escudos impenetráveis da sua mente madura e gloriosa e jamais cair na conversa fiada recheada de mentiras doces contadas no seu ouvido, você precisa aprender o segredo sujo e profundo das intenções masculinas não ditas em voz alta. O xadrez de alto nível exige estratégias absurdas, superando completamente o senso comum da maioria passiva. Para mergulhar de cabeça nessa tática letal de defesa contínua, descobrindo os próximos passos do predador, você precisa acessar imediatamente o vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo. Nele, eu revelo a anatomia sombria das manipulações silenciosas e o código mestre definitivo, aniquilando a dúvida eternamente. Clique logo na tela e domine a mente deles na próxima jornada.